Graças a Deus, estou alegre por estar aqui nessa noite, para estarmos louvando a Deus, e confesso que a presença de Deus é real na nossa vida, não é verdade? Quando nós colocamos na nossa mente em buscar o Senhor, passa o que passar, acontece o que acontecer, nós não estamos sozinhos. Deus, Ele está conosco o tempo todo, amém? Quero ler aqui um versículo tão somente para a meditação dos irmãos, que está em João capítulo 14, e versículo 16. Jesus, Ele fez uma grande promessa para os discípulos, de rogar ao Pai, o Consolador. Jesus, Ele diz assim, versículo 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa palavra nessa noite, acerca do Espírito Santo, nós podemos entender que o Senhor Jesus, Ele não está mais na terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele subiu aos céus, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ele subiu aos céus e foi assentar à direita de Deus Pai. Mas quando Ele diz que ia embora para o Pai, os discípulos começaram a ficar entristecidos, começaram a ficar turbado, coração turbado. Mas Jesus, Ele falou: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, semelhante a mim, e Ele vai estar convosco para todo sempre. Que coisa maravilhosa, irmão. Jesus, o nosso Deus, Ele vai assentar à direita de Deus Pai, mas Ele não nos deixa sozinho nessa terra. Ele envia um igual a Ele, semelhante a Ele, o Espírito Santo, aquele que habita na minha vida e habita na tua vida. Quando nós viemos entender sobre o Espírito Santo, sobre a presença dele, nós podemos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, Ele ouve, Ele sente, Ele pode se alegrar, Ele pode se entristecer, Ele opera, Ele faz obras. O Espírito Santo, Ele ensina, Ele opera grandiosamente na vida do ser humano. Quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus, nós entendemos que Deus não habita por templos feitos de mão, não, mas Ele habita no templo que Deus fez com as suas próprias mãos, que é o nosso corpo. Já pensou, irmão? O Espírito Santo habita dentro de nós. E se o Espírito Santo é uma pessoa, Ele fala, Ele ouve, Ele sente, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer falar conosco, Ele quer tocar na nossa vida. Oh, aleluia! O Espírito Santo, irmão, é tão real que eu estou sentindo a presença dele só de tocar na pessoa dele, só de falar no nome dele. Ele toca na minha vida, e ele pode tocar na nossa vida aqui. Não interessa se tem 3 pessoas, se tem 10 pessoas, não interessa. O Espírito Santo de Deus, ele é real e ele habita na nossa vida, e ele se manifesta poderosamente. Glória a Deus. Amados irmãos, precisamos buscar a presença do Espírito Santo, precisamos nos relacionar com Ele, precisamos ter uma amizade íntima com o Espírito Santo. Aleluia.
E se Ele ouve, irmão, nós precisamos falar com Ele. Se Ele fala, nós precisamos ouvir a sua voz. Ele se alegra. Como que o Espírito Santo se alegra? Toda vez que nós colocamos a nossa vida em disposição para estar na presença dEle, nós alegramos o Espírito Santo. Aleluia. Ele se alegra com a nossa vida. E todavia, irmão, quando nós não damos a mínima nenhuma, quando nós damos importância nenhuma para as coisas de Deus, Ele também pode se entristecer conosco. Portanto, que nós venhamos cada dia mais alegrar o Espírito Santo. Como? Tendo tempo para Ele. Irmãos, hoje nós vivemos uma época difícil. Crentes que estão desanimados, tristes, fracassados. Por quê? Porque não tem uma relação íntima com o Espírito Santo. Já não ouve mais a voz dele, já não sente mais o tocar do Espírito Santo. E quando o homem não ouve mais a voz do Espírito Santo, irmão, é perigoso. Porque o que nos faz ficar de pé na presença de Deus é o Espírito Santo na nossa vida. Imagina aqui, vamos imaginar aqui uma situação. Se Deus arrancasse o Espírito Santo desta terra neste momento, haveria um desvio de massa. De um dia para a noite haveria muitas pessoas desviando, não mais mexendo com as coisas de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos move a fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo que nos move a buscar a presença, a ficar de pé na presença dEle. Sem o Espírito Santo nós somos fracassados. Sem a presença do Espírito Santo nós não conseguimos orar, nós não conseguimos jejuar, nós não conseguimos participar de uma reunião igual a essa. Verdade, Senhor. Irmãos, precisamos ter uma relação íntima com o Espírito Santo. Quantos crentes acordam de manhã, nem lembra do Espírito Santo de Deus, não lembra de Jesus, não lembra da palavra, não lembra de orar, não tira um tempinho para estar com Ele, estão tristes. Mas quando o homem ele percebe que se ele buscar a presença de Deus, se ele reservar um tempinho para estar a sós com Deus, aleluia, Deus se manifesta poderosamente e renova a vida e levanta com poder. Portanto, amados irmãos, que nós que estamos aqui nessa noite venhamos levantar essa bandeira, venhamos levantar essa bandeira no meio do povo de Deus e dizer: olha, vamos ter uma íntima amizade com o Espírito Santo. Irmãos, nós que estamos numa família, um marido e mulher, por exemplo, eu sei tudo que a minha esposa gosta, o que ela não gosta, eu sei tudo sobre ela. Ela sabe tudo sobre mim, conhece os meus defeitos, as minhas vontades, os meus sonhos. Por quê? Nós temos uma relação íntima. Assim, nós precisamos ter com o Espírito Santo relação íntima com o Espírito Santo. Saber o que o Espírito de Deus quer da nossa vida. Saber o que Ele quer de nós, se Ele gosta do nosso proceder, se Ele está gostando do que nós estamos fazendo ou não. Precisamos, irmãos, querer saber qual é a vontade dEle. E quando nós ficamos sabendo qual é a vontade do Espírito Santo na nossa vida, as coisas dão certo, as coisas prosperam. Portanto, que cada um de nós venhamos insistir no meio do povo de Deus. Vamos ter uma íntima amizade com o Espírito de Deus. Vamos ter uma íntima amizade com o Espírito do Senhor, porque Ele habita em nós e Ele deseja falar conosco, ouvir a nossa voz e alegrar com as nossas obras. Bem, irmãos, que Deus